Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais um dia reunido na nossa playlist aí SOS Contabilidade Brasil. O objetivo desse nosso bate-papo, desse programa, é mostrar para os contadores, né, ajudarem contadores, ajudarem empresas de escritório de contabilidade com soluções, com exemplos, com situações que nós da Decouvis Contabilidade vimos fazendo aqui para fazer um trabalho chamado Bem Mais Contabilidade. Então, hoje aqui na mesa, para passar alguns depoimentos do nosso resultado, do nosso trabalho, eu tenho duas grandes figuras ilustres aqui, que já vou passar a palavra para se apresentar. Uma delas é uma franquia da Decouvis da cidade de Esteio, que é um nosso case de sucesso, vamos dizer assim, com persistência e muito trabalho, e já está colhendo resultados. E o outro ao lado dele, que também vou passar a palavra aí, é uma empresa, um cliente, né, da nossa franquia de Esteio, que a gente acabou em conjunto, né, com o nosso cliente, fazendo um trabalho de redução de encargos, redução tributária, que ajudou muito a sua empresa e até mesmo pode ter salvado o seu negócio. Mas isso aí eu vou deixar para o pessoal mesmo conversar. Então, eu sou o Cássio Fraga, da Decouvis Business, e hoje estou representando aqui o nosso escritório através desse podcast. Vou passar a palavra agora para os ilustres convidados se apresentarem. Por favor. Meu nome é Gilberto Zanato, eu sou formado em administração de empresas e posteriormente eu fiz contabilidade. E já entrando na sintonia do que o Cássio estava falando, e eu vinha vindo hoje para o podcast pensando, e eu estava assistindo na internet um vídeo do Lauro Becker. E aí lembrando do período que o Lauro me convidou, né, vamos dizer assim, que a Decouvis me convidou para fazer parte dessa parceria. Então, hoje eu estou muito feliz, né, de estar nessa parceria com a Decouvis. Tenho aprendido muito e o meu escritório, sim, está numa alavancagem gigante. A palavra é gigante, não é nem menos que isso, dentro desse processo que a gente está fazendo aí com a Decouvis Business. Muito legal, né, Gilberto? Quem é que está no teu lado aí? Então, boa tarde Gilberto, boa tarde Cássio, muito obrigado pelo convite também de vocês aí por fazer parte dessa história, né, e poder passar um pouco da história da minha empresa, o que a gente passou, né. Me chamo Jefferson, sou proprietário da JM Log, né, então espero que a gente consiga contribuir bastante aí nesse bate-papo. Claro, não, na verdade a gente vai... Eu sempre gosto de falar no nosso bate-papo, assim, né, Gilberto? Que o nosso objetivo aqui é fazer com que outras empresas, né, outros empresários, outros escritórios de contabilidade se identifiquem com situações que a gente passa no nosso dia a dia aqui e ajude os seus escritórios a se alavancarem, ajude os seus escritórios a crescerem. Não só o escritório, as empresas que fazem parte, né, dos escritórios de contabilidade, né? Então, hoje, em específico aqui, a gente vai falar sobre um assunto que acabou sendo que todo empresário quer, todo contador precisa ajudar, mas às vezes se torna tão complexo ou às vezes é tão simples de ser resolvido que não é feito, que é a parte de enquadramento tributário, né? A parte de redução de tributos, né, Gilberto? O que o cara pode fazer na sua empresa para mexer, para reduzir tributo dentro de uma lei, né? Dentro de uma legislação que a gente acaba tendo que respeitar, sem sonegações, mas sim dentro de uma lei enquadrando melhor. E como o Gilberto, ele é, vamos dizer assim, um contador especialista no ramo de transportes, ele teve bastante... ele tem experiência, né? E se dedicou muito tempo em estudar, né, Gilberto? Como reduzir tributos dentro desse segmento. E agora começamos a colher frutos, né? Com cases, né? Com empresários que nos acharam e nós conseguimos estudar, né? Como que estava a sua empresa, como que estava a parte de tributação e a gente conseguiu fazer o quê? Entender qual o melhor enquadramento, qual a melhor forma de trabalho, como que a gente pode fazer para que o imposto que tu estava pagando fosse reduzido. Certo? Sim. Então eu queria, Gilberto, que tu
explicasse para nós como é que tu chegou no Jefferson, como que tu fez isso, né? A gente sempre lembrando, né? A gente é uma empresa, né, Gilberto? A gente não entrega o ouro, né? Não, a gente mostra os caminhos, né? Sim. Então, assim, se alguém de vocês se identificarem aí com a situação do Jefferson, né? Nos procurem que a gente vai conseguir ajudar vocês. Temos a resposta. Nós temos a resposta. A resposta, às vezes, ela não é tão precisa, tão exata. A gente precisa de um tempo para poder estudar, para poder montar uma estratégia, né? Mas a solução, ela existe. E eu vou te dizer, Cássio, assim, a importância de ter um contador que entenda do teu nicho. Porque isso faz total diferença. Tá? O Gilberto, como tu disse, o Gilberto, ele vem de tempo no transporte, então ele conhecia do negócio e ele soube onde atuar para reduzir a minha carga tributária, entendeu? Mas é isso que a gente estava conversando. Por o Gilberto já trabalhar, né, Gilberto, bastante tempo dentro de transportadoras, ele sabia os gargalos da transportadora, mas não como contador, como administrador. Sim, sim. E como administrador, tendo conhecimento contábil, ficou mais fácil, né? Mas, Gilberto, desenrola aí. Fala aí. Então, o Jefferson, ele chegou através de uma indicação de um amigo meu, né? Me ligou, a gente ficou conversando um período, marcamos algumas reuniões e antes de fazer uma migração em si, a gente fez todo um análise tributário em todas, vamos dizer assim, os cenários possíveis da empresa dele. Então, vamos dizer assim, não foi um projeto fácil. Nós conversamos, analisamos situações, trocamos algumas situações, muito importante, e a gente chegou num contexto muito interessante. Então, uma redução aí de 50% de impostos. Que o Jefferson só acreditou na primeira mês quando pagou as primeiras guias. É verdade. Ele não, até ele pagar a primeira guia, ele ainda não acreditava. Mas dentro de um contexto que a gente estudou folha de pagamento, a gente estudou o cenário da empresa dele, a gente estudou os clientes dele, um método de como ele fazia essas cobranças. Então, foi um estudo aí uns 2 meses e pouco de planejamento. Reuniões com as empresas, com os clientes também. Com os clientes, instruir ele, tu vai ter que falar com o teu cliente isso, com isso, tu vai ter que organizar isso pra gente chegar nesse patamar. E ele lá na frente, eu sempre mostrava, tu vai chegar aqui, mas eu preciso disso. Tu vê que é importante, né, Jefferson e Gilberto, porque não foi simplesmente olhar o teu KNAI lá. Quando eu sou contador, eu vejo qual que é o teu KNAI, é simples, é presumido, tá no anexo correto, tá no anexo... Então, não é só isso, né? Então, tu foi mais além, né? Tu entrou dentro da empresa do Jefferson, tu entendeu qual o cliente que ele atende, tu começou a mostrar para ele algumas coisas que o contador raiz, o contador nato, ele não tem como fazer, né? E nós, com a estrutura que a gente tem, né, Gilberto, de ter uma unidade, uma matriz, que é a Decovos Matriz lá, que tem uma estrutura de quase 50 pessoas, né? Trabalhando e desenvolvendo o trabalho braçal, que é a operação, né? Deixa especialistas tipo o Gilberto pensar no nicho, né? Sim. No nicho, né? Então, assim, até eu acho que tu, né, Jefferson, como cliente, se assusta, né? Porra, né? Como que um contador vai vir dentro da minha empresa e vai me ajudar, né? Sim, não, isso foi totalmente diferente, né? Na época que eu conheci o Gilberto ali, um pouco antes, voltando um pouco antes ali, depois, quando eu for contar um pouco da história da minha empresa... Já pode contar, fica a teu critério aí, cara, se tu quiser. Cara, a empresa, a JM Log, ela nasceu logo depois da pandemia ali, né? A gente criou a JM Log, eu era gerente de posto de combustível e na época, com a redução de funcionários, eu saí e resolvi montar uma empresa para entrega de e-commerce. Literalmente, eu fazia entrega porta a porta, tá? Então, iniciei ali, até era um mundo totalmente diferente. Depois de um ano, eu vi a oportunidade de crescimento. Naquela época também, os valores eram diferentes, a margem de lucro era muito maior também, né, nas entregas. E me deram a oportunidade de colocar mais um carro, então a gente colocou mais um carro, né? E a gente conseguiu, foi evoluindo. Só que houve uma queda de volumetria nessa empresa, onde eu tive que buscar outras alternativas, tá? Então, a gente fechou novos contratos, a gente começou a atuar de uma forma diferente,
onde a gente não atacava ali, era aleatório uma rota, a gente começou a atacar por cidade, então a gente atendia toda uma região, chegou a atender 16 cidades, foi onde a gente teve um aumento significativo de faturamento e teve que retirar o enquadramento de MEI e passar para microempresa, tá? Na época, pensando em custo, a gente contratou uma contabilidade digital, aquelas online, tá? Perfeito. Legal. Uma bela experiência, né, Gilberto? Uma bela experiência. É. Atendia? Ok, atendia num primeiro momento. Sim. Mas pensando no futuro, não tem como. Depois a gente foi sofrendo com isso aí, tá? Com o passar do tempo, mais contratos, a gente entrou com essa nova empresa que é uma empresa chinesa até, então a gente tem um faturamento, teve um aumento de faturamento significativo. Foi onde a gente começou a sofrer com o imposto daí. Então a gente no final do mês só chegava a guia para tu pagar, né? Cara, era terrível. Essa a única coisa que o contador fazia para ti, te mandar uma guia. Isso aí, só gerava lá, apurava imposto e mandava. Então eu comecei a procurar alternativas. Só vou ter que procurar sair dessa contabilidade online e ir para uma presencial, tentar ver alternativas. Então não fui em nenhuma e nem duas, fui em várias e todas me disseram que eu estava enquadrado corretamente e que não tinha o que fazer. Aí eu tive a indicação do Gilberto, então vou procurar, né? Procurei o Gilberto, cara, o Gilberto... Todos os outros que só olharam o KNAI, como tu disse. Perfeito. O Gilberto, ele entrou dentro da empresa e investigou de ponta a ponta. Foi onde ele conseguiu fazer essa alteração e hoje, assim, consigo ser agressivo no mercado, tá? Eu consegui fazer novos investimentos com equipamento, caminhão novo, van nova, onde a gente reduziu também a questão de manutenção. Então, uma coisa levou a outra, entendeu, Cássio? Então, só teve benefícios com essa alteração que a gente teve, uma redução de 50%. Na parte de... A guia que chegava para ti, hoje ela chega com uma redução de 50% do valor que ela... 50%. Então, assim, né, Gilberto? O que acontece tudo isso, né? É o exemplo, né? Então, se eu analisar hoje, friamente, pegar hoje as guias de imposto versus faturamento e ir para uma tabela de lucro presumido, até mesmo lucro real ou simples nacional, pode ser que eu analisasse tua empresa e dissesse está tudo certo, como alguns contadores te falaram, né? Sim. Então, olha a importância, né, Gilberto, de pegar um contador que conhece o segmento, tá? Gilberto, quantos anos tu tem, Gilberto, de experiência dentro de transportadora? 31 anos. Não é 5, né? Não é 10. São 31 anos trabalhando dentro de empresas de transporte, com viés de contador, com viés de administrador e com viés de sobrevivente. Entendeu? Sim. Porque assim, tu trabalhar numa empresa que tem dinheiro sobrando é uma coisa. Tu trabalhar numa empresa onde tem volume e a margem de lucro começa a ficar cada vez menor é outra. Tu trabalha numa empresa que não tem dinheiro é outra. Então o que o Gilberto passou desses 31 anos aí foi fazer o quê? Fazer as empresas sobreviver no mercado. E aí o que tu foi aprendendo, Gilberto? A malandragem. Malandragem que eu digo não malandragem de ser malandro, a malandragem de entender como fazer uma negociação com o cliente, né, Gilberto? Que tipo de cliente, qual, entendeu? Eu queria que tu falasse um pouco mais, porque assim, né, Gilberto? Hoje assim, né? Hoje esse nosso podcast, né? Ele vai chegar em mais empresas de transporte. E assim, a gente não quer que que as empresas de transporte, não é que a gente não quer, né? O objetivo não é que eles fiquem ricos às vezes, né? Se ficarem ricos, melhor, se ganharem mais... Mas às vezes é uma questão de sobreviver. Isso é verdade. Uma questão de manter um negócio. Cara, tu ter teu negócio rentável, tu tá contratando mais pessoas, tu tá comprando veículo, tu tá mantendo uma cadeia econômica toda girando em torno de ti. Entendeu? Então a gente não pensa só na gente, tenho mais dinheiro, vou guardar. Não, é para fazer a economia girar. Entendeu? Então quanto menos imposto, quanto mais rentabilidade a tua empresa tiver, quanto mais giro tu tiver, mais tu vai reinvestir na tua empresa e tu vai fazer essa economia girar. Eu vou te dizer, eu não sei se a gente estaria chegando até o final do ano enquadrado da forma como a gente está.
o imposto que a gente estava pagando. E na verdade é o seguinte, uma coisa muito interessante aqui no caso do Jefferson é que também estava limitando o crescimento dele, porque quando a gente pegou a empresa, ele estava com um faturamento de R$200 mil por mês e ele não queria mais crescer, porque no enquadramento onde ele estava ia aumentar o imposto desde o primeiro R$1 até os 200, né? E hoje a empresa dele está já com uns R$300 mil, né? Então, esse 50%, ele é subjetivo, ele pode ser até um pouco mais, né, a questão. Então, hoje ele tem a possibilidade, ele tem campos de crescimento e que ele pode aproveitar, né? Sim. E assim, quando a gente também começou a conversar, como eu tenho essa experiência grande com transportes, e apesar do Jefferson também já ter trabalhado em posto de combustível, eu dei dica até de negociação de combustível. Tipo, tu liga lá pro teu gerente do posto, isso, né? Passei tópicos do mercado, então não ficamos só nessa parte. Não, até negociações novas com novos clientes. Eu chamo o Gilberto. Senta comigo aqui. Tá, então assim... A questão da formação do preço, né? Aquela questão de tu saber incluir o valor do teu imposto, né? No frete, vamos dizer assim. Porque muita gente não sabe fazer o preço, o valor do frete, então, não sabe calcular. Toda essa parte aí a gente auxiliou também. E aí também. acha que está concorrendo, está quebrando o seu negócio. Tá quebrando Exatamente. seu negócio. Então, assim, Gilberto, é um papo bem interessante, né? A gente fica deslumbrado, mas eu preciso pontuar isso, entendeu? Uhum. Preciso seguir uma linha de raciocínio, assim, porque às vezes quem vai assistir não acredita, né? Não, para aí, os caras estão me contando uma história aqui, né? Não, mas eu preciso de fatos, entendeu? Eu preciso pontuar, assim. Quando tu entrou na empresa do Jefferson lá, não, a primeira coisa que tu olhou foi o enquadramento. Sim. Mas que mais que tu conseguiu... Não precisamos dar a solução, entendeu? Tá. Mas uma linha de raciocínio, porque assim, isso, depois a gente vai pegar esse podcast, vai fazer alguns cortes dele e nós vamos mandar para transportadoras para nós prospectar clientes novos para nós também, para te divulgar o teu próprio negócio, entendeu, Sim. Jefferson? Para nós mostrar que a gente tem inteligência no ramo, né? Só que a gente tem que ter alguma lógica, né? Porque assim, os guris estão lá, os três se juntaram lá, estão falando um monte de asneira lá. Porque nós não vamos falar quanto que tu fatura, nós não vamos falar quanto é que paga de imposto. Isso é uma coisa que é segredo entre advogado, entre contador e empresário, né? Sim. Agora, pontuar, né, Gilberto? O que tu fez dentro da empresa do Jefferson que está ajudando ele? Eu vou falar algumas coisas que eu peguei aqui. A parte do anexo, a parte de negociar com fornecedor, com cliente, mas negociar o quê, entendeu? A parte parte de despesa, negociar com posto de gasolina. Como que tu montou assim? Qual que foi a tua estratégia? Como que é a tua estratégia hoje quando a gente fala assim, vou ajudar as empresas do segmento de transporte? Tá, então nas nossas conversas que a gente foi conversando, teoricamente, vamos dar um exemplo aqui, um caderninho vai anotando tudo que acontece na empresa. Folha de pagamento, como é que ele paga, funcionários, o documento que ele emite de cobrança, de que forma que é emitido, aonde que está o cliente dele, qual o estado, se está no Rio Grande do Sul, se está fora, se ele emite uma nota fiscal, se ele emite um conhecimento. Então, todas essas perguntas eu fui fazendo para ele. E no momento que ele vai me respondendo, eu vou montando um cenário, né, da estratégia melhor para ele. Então, dentro desse cenário, tu está pagando tanto dessa forma, a gente pode trabalhar dessa outra forma aqui, nós vamos conversar com o teu cliente, vamos ligar para o teu cliente. O teu cliente pode ter também uma questão de recuperação de impostos. Então, todo esse processo a gente foi conversando e a gente foi analisando. Então, iter por iter, cenário por cenário da empresa dele. Ou tu pode seguir por aqui, ou tu pode seguir por aqui. Tudo dentro da legislação, né? Dentro do que o transportes aqui no Rio Grande do Sul permite. Mas pontua para nós aí, vamos lá. Vamos falar assim, uma empresa ela é dividida entre receita... Primeiro a parte de enquadramento, tá? Correto esse enquadramento, tá? Não mexeu no enquadramento dele, mexeu? Mexemos no enquadramento. Dele. Analisou, vê o que ele fazia certinho, botou no enquadramento diferente. Ok. Bem mais específico do que estava. Exatamente. Perfeito. Então tá. Então não pegou um enquadramento genérico. Sim. Pegou um enquadramento específico, porque tu entrou na empresa dele e entendeu. Exatamente. Tá, peraí, transporte, mas de quê? Isso. O que tu transporta? O que tu faz? Para quem que tu faz?
Aí conseguiu analisar um pouco melhor e tirar de um enquadramento geral lá, geral que eu digo, que é abrangência gigante, e foi no específico. Ali já teve uma redução. Exatamente. Bom, aí então a parte legal de tributação está entendida. Vamos lá agora, a parte administrativa e da empresa. Existem dois pilares. O dinheiro que entra, né? E o dinheiro que sai. Na parte do dinheiro que sai, que são despesas hoje que a empresa paga. Como é que tu ajudou ele? Eu ajudei nas questões de, vamos dizer assim, dando as ideias e dando as indicativas para ele em negociações. Ó, tu vai lá no teu posto, tem que negociar o combustível hoje. Legal, pergunta. Aí que eu queria chegar. Como é que tu sabe que ele poderia negociar o combustível? Porque eu já faço isso em outras empresas. Tu viu só? Eu tenho uma empresa que eu controlo uma conta de combustível de R$1.200.000 por mês. Então tu sabe até onde o No posto centavo. pode chegar. No centavo. E aí com esse teu conhecimento específico, vamos falar de gasolina, né? Combustível. De combustível, É né? isso. Combustível. Gasolina não, de combustível. Sim, Não, pode ser gasolina, não sei que tipo de veículo, mas no combustível, né? Hoje eu acho que a margem maior de negociação é no diesel, né? É. Nos postos. Então, assim, tendo hoje esse entendimento, né? Que tu tem conhecimento em negociação, vamos falar de combustível, de diesel ali, né? Então, tu sabe até onde o outro lado consegue chegar, porque tu tem volume, né? Então, tu consegue orientar o teu cliente e dizer assim, olha, cara, pode apertar um pouquinho mais porque eles vão chegar. É isso? Isso. E além de tudo, vamos assim, pegando esse teu gancho, a questão do combustível é o item que mais pesa na despesa do transportes. Então, todo centavo que tu economizar dentro de uma negociação de combustível é o que vai mais pesar. Tá, então segundo pilar nós pegamos lá, que é enquadramento, entramos nas despesas, pegamos o combustível. Teve economia de combustível? Teve. Vamos dizer assim, na minha volumetria que eu consumo, em torno de 3 a 4 mil reais mês. Bota no ano isso aí? Bota no ano. Bota 3 mil, vamos arredondar para baixo, né? 36 mil reais no ano. Dá para tirar umas férias, né? Dá para tirar umas boas férias. Ah, né? não sobrou. Dá para sobreviver então, né? Mas aí a gente fala. Aí a gente entra na parte do investimento na frota? Da frota. E aí tem uma coisa que, aproveitando o gancho do Cássio, eu entendi o raciocínio do Cássio, a questão do investimento tem uma parte legal também, que eu te indiquei um banco especialista em transportadoras, também. Que é onde tu também está alavancando os investimentos. Vou seguir meu raciocínio aqui. Quadramos, entrou nas despesas da empresa do Jefferson. Já de cara viu que o combustível era o maior custo. Entrou no combustível. O que mais de despesa tu conseguiu ajudar o Jefferson aqui na empresa dele para que ele pudesse ter uma redução? Despesas. Despesa, a própria questão de oficinas, né? A gente já te deu várias dicas, mas assim, uma situação bastante importante é a formação de preço, né? Que o Jefferson tem bastante bidding para responder, que é uma coisa que, tipo assim, eu faço 20 anos bid, Carrefour, Walmart, Ambev, fiz muito bid de... O que é? Nós estamos falando agora para um pessoal que não conhece. O que é esse bid? Bid é uma rodada de negócios. Entendi. Entendeu? O cliente vai te mandar uma planilha padrão deles, bem estruturada. Então tá, tu tem que estudar todo esse processo. Sou transportadora, estou vendendo meu negócio. Tu recebe do teu cliente uma planilha, isso? Isso. Essa planilha é o bid? E daí tem que fazer a formação de preço ali para ele. Em cima daquela planilha do que ele precisa, tu vai montar o teu preço. Se tu fez errado, tu tá ferrado por 2 ou 3 anos, que é um contrato. Mas para aí, então vamos lá. Tributação, ok. Despesa, combustível. Aí como tu reinvestiu na frota, automaticamente manutenção... Reduziu drasticamente. Então, provavelmente o Gilberto te ajudou lá. Cara, tu tem veículos velhos que te dão isso de despesa. Posso te dar um exemplo, novo. Deve dar um exemplo. Um exemplo, antes, em um ano, só em manutenção maior, sem contar a preventiva, tá? 150 mil reais eu gastei em manutenção. Em um ano? Em um ano. Isso dá 17 mil por mês. Preventiva? Não, corretiva. Por quê? Veículos mais usados, então volta e meia às vezes dava algum problema, é guincho, é oficina. Então
nessa reestruturação, só em manutenção, vamos dizer que eu tenha reduzido desses 17, que tenha reduzido... Hoje eu fiz um cálculo, eu já reduzi em 12 mil a minha manutenção. Mensal? Mensal. Se eu dividir, né, esse valor gasto em um ano, eu reduzi em 12 mil mensal. É muita coisa. Só que isso aí... fez tu pensar que tu poderia ter veículos mais novos, claro, pagar um financiamento justo através de um banco, onde o Gilberto tem experiência no ramo de transporte. Então tá, já falamos de despesa, já falamos de investimentos, agora estamos falando de captação de recursos, dinheiro, né? Então, através do teu conhecimento, Gilberto, só para vocês entenderem, quem vai nos assistir, eu conheço os dois que estão na minha frente, só que eu não quis estudar muito assuntos para ser bem curioso, entendeu? Sim. E a curiosidade, ela vem as respostas, né? Que nem uma criança curiosa, me fala mais, né? Uhum. Então, em cima da busca de dinheiro, tu conseguiu mostrar pro Jefferson aonde ele pode buscar mais dinheiro, aonde ele pode buscar dinheiro e qual que seria o maior prática de mercado entre as empresas que tu dá assessoria no ramo de transporte, que fosse o valor mais justo. Seria isso? Isso. É um banco especializado na questão do transportes e financiamento de caminhão. E tu já conhecia esse banco? Não conhecia. E aí? O cara trabalha com transporte e não conhece o banco, entendeu? Imagina quantas pessoas elas estão assim, mais ou menos, né, nessa situação, achando que conhece tudo. Ô Jefferson, eu sou bem honesto, tá? Antes de conhecer o Gilberto, cara, tu devia se achar o cara também, né? Não, tem minha empresa, né? Tô trabalhando, tem meu... que, comparado com o meu nicho ali, eu tava numa crescente, assim, né? Então todo mundo que via, saiu ali de um carro, fazia entrega, até há pouco tempo estava ali fazendo entrega, e agora já tem, na minha época, quando a gente iniciou ali essa transição, era só Fiorino, carro linha leve, né? Então eu tinha 6 Fiorinos, daí depois que a gente foi indo para linha pesada, né? Uhum. E daí eu achava que eu tava em cima, que eu entendia, entendeu? Uhum. Mas daí depois eu entendi uma parte. A gente entende, né? É aquela coisa, né? Eu sempre falo, tá? A gente cresce, tá? Sozinho, até um pedaço, cara. Tu não vai conseguir subir mais. Outro de cerca de profissionais muito bem capacitados e que tenham conhecimento para te ajudar a crescer. Ou tu chegou no teu topo ali, tu não vai crescer mais. Então, eu sempre falo no nosso escritório, né, Gilberto? O escritório é o seguinte, uma história que o Delci conta até, né? Lá, 12 anos atrás, quando eu não existia no escritório, que eu era só cliente do escritório, né? O escritório tinha uma carteira de cliente, tinha um prédio bacana, tinha contabilidade, só que o Delci um dia me falou, Cássio, eu preciso crescer, eu preciso de um cara que nem tu aqui para nós crescermos juntos, né? E me fala sobre o teu projeto. Ele me falou do projeto dele. E aí eu entendi o projeto dele e nós dois juntos conseguimos crescer muito mais. Então é isso que acontece com o empresário, né? Ele sozinho ele vai, cara, até onde os braços alcançam. Aí quando ele se une com pessoas que têm conhecimento que agregam, porque a tua empresa, quem conhece é tu, Jefferson. Não adianta dizer que é o Gilberto, que sou eu. Não. Quem conhece a tua empresa é tu. Só que tu conhece a tua empresa, tu conhece o teu negócio, mas as coisas que estão por trás dela, não tem como tu conhecer todas, né? Sim. Daqui a pouco vai ter um problema não, uma situação que tu precisa de um jurídico, né? Tu não vai estudar advocacia para defender a tua empresa, né? Tu vai buscar um advogado, né? Sim. Seja bom no segmento, que te ajude, né? Por isso que tem os contadores, que somos bons no nosso segmento e nós conseguimos ajudar, né? Sim. Não, e seguindo essa linha, depois tu começa a perceber que o investir num profissional qualificado para te auxiliar ali, não é um custo, cara. É um investimento. Perfeito. É um investimento. Então, hoje eu vejo assim que essa virada de chave da contabilidade online. Né? Para um contador especializado que entende do meu negócio, foi um investimento para mim, entendeu? Isso aí foi um baita do investimento. Eu fico feliz, tá? Por ter o Gilberto junto com a gente aí, fico feliz por Gilberto chegar até nós, tá, Jefferson? E eu fico feliz, Gilberto, por estar gravando isso hoje, cara, que isso aqui vai ajudar bastante gente, né? A gente não faz milagre, tá?
Mas é que como o cara trabalha muito tempo em alguma coisa, o cara fica bom, gente. Sim. Não tem como não ficar bom. Um mecânico, né? Que tá há 30 e poucos anos mexendo num carro, às vezes tu para o carro, o cara no barulho ele já sabe o que tá acontecendo. Tu entendeu? Um cara que tá há 31 anos dentro do ramo de transporte, sabe os atalhos, entendeu? Sim. Sabe os atalhos, né, Gilberto? Sim. Um escritório que nem o nosso, que tem 42 anos de existência. Pô, gente, já passamos por poucas e boas, já tivemos coisas ruins. Hoje a gente está no nosso melhor momento. Essa semana teve confraria lá em Esteio, né? E aí um dos tópicos da palestrante era planejamento tributário. Aí eu falando sobre planejamento com o Delci, deixando bem claro, né, que dentro da Decouves a gente tem as melhores ferramentas para isso, né? Então, para qualquer empresa, qualquer segmento, nós estamos falando aqui hoje em transportes, mas qualquer segmento de qualquer empresa, nós temos condições de fazer uma análise tributário. Né? Às vezes não vai ser o Gilberto, né? Sim, exatamente. Mas tem outros profissionais que são de outros segmentos. Então a gente tem bastante recurso hoje para ajudar qualquer tipo de empresa. Então, hoje especificamente, pela afinidade do Gilberto, a gente fala de transporte, né? E a outra, né, Gilberto? A gente não vai estudar, por exemplo, tu que gosta de transporte, né? É difícil tu estudar outra coisa, né? Tu gosta de transporte, né? Tu gosta de transporte. Tem uma outra situação assim, ó, o que eu quero destacar que se eu tivesse eu sozinho no meu escritório fazendo contabilidade, eu ia ser um contador igual esse cara da internet, porque eu não ia ter tempo de fazer toda essa análise do Jefferson. Eu tenho tempo, por quê? Porque eu tenho uma parceria com a Decouves, né, onde a Decouves me ajuda a fazer toda a parte burocrática do escritório e eu tenho um tempo para me dedicar ao meu cliente, para mim conversar, para mim atender um telefone, para mim estudar a empresa dele. Então essa é uma questão importante também dentro da parceria Decouves-Gilberto, né, na franquia. Então, porque a Decouves me dá todo esse suporte. Só para quem não conhece o nosso modelo, né, hoje a gente tem uma estrutura, né, de unidade de matriz bem sólida, com um sistema sistema de mercado para a operação nossa, né? A gente vai no mercado e buscou o melhor sistema que a gente entende que seja para fazer o trabalho de contabilidade, né? Mas sistemas de gestão do nosso escritório é todo próprio nosso, todo desenvolvido por mim e uma equipe. Então a gente desenvolveu sistemas internos que já estão ajudando os outros escritórios. A gente tem um leque de diferenciais que não existe outro escritório que tenha tudo isso. E eu e o Delci, em determinado momento da nossa vida, a gente pensou, cara, o que nós vamos fazer? Nós vamos morrer com isso, vamos ajudar mais empresas, né? Mais contadores. Foi aí que a gente conseguiu montar um modelo de franquia, né? Onde o Gilberto é uma franquia nossa, né? Nosso escritório lá de Esteio. Então hoje o Gilberto, ele deixa a parte burocrática com a gente, que é a parte de apuração, a parte de processamento, a parte de atendimento operacional ao cliente. O que é um atendimento operacional? Minha guia não recebi, minha folha de pagamento tem variáveis. Então é o trabalho operacional. Operacional é que todo mês ele existe, né? E a gente deixa o trabalho estratégico, que é o que o Gilberto se especializa, é o que nossos parceiros franqueados precisam fazer. Entender quem são os clientes deles. Sim. Visitar a tua empresa, Gerson. Sentar contigo lá uma manhã, uma tarde, um dia, uma semana. Tu abriu para ele a parte não contábil, mas a tua parte gerencial. Porque a gente tem que entender uma coisa, né? A parte contábil é uma coisa. A parte gerencial é outra. A parte gerencial é como que tu gerencia a tua empresa, é teu fluxo de caixa, é tua negociação com o cliente, com o fornecedor, né? E isso a gente consegue através de franqueados, através de pessoas que nem o Gilberto, que acabam tendo o que, Gilberto? Tempo, né? Sim, exatamente. Para poder estudar, para poder conhecer, para poder visitar, para poder... Porque assim, ó, os contadores... Tu falou do online, né, Jefferson? Mas eu vou falar mais, tá? Os contadores tradicionais, tá? Tradicionais, que tu mesmo citou, que tu acabou visitando alguns contadores tradicionais, né? Cara, eles estão dentro da operação, né? Eles estão gerando guia, eles estão
gerando imposto, eles estão fazendo coisas operacionais. E não tem tempo para estudar teu negócio. Então, Sim. o que o Gilberto faz é ter tempo de qualidade com os clientes dele. Isso mesmo. Né, Gilberto? É isso aí. E dá certo, né? E dá certo, com certeza dá certo. A gente já tem uns casos aí bem interessantes. E como nós estávamos falando com o Cássio anteriormente ao podcast, né? A unidade Esteio, ela vem crescendo, nós estamos alavancando. Também tem a questão da Power Hub lá de Esteio também, que ajuda bastante. Fala né? um pouquinho sobre o que é Power Hub, né? A nossa Power Hub é uma confraria, que também é aqui da marca da Decouves, né? Que começou aqui em Canoas. É um diferencial nosso, É um diferencial gigantesco. É. Eu digo assim, eu estou usando muito essa palavra lá em Esteio, eu saindo daqui agora às 16 horas eu tenho reunião lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que a gente também fez parceria com o secretário lá de Desenvolvimento Econômico de Esteio. Quando eles têm um projeto lá, nós, como a nossa confraria, a gente apoia e eles apoiam os nossos projetos também. Então, a gente começou lá em 2023 com 18 empresas, 2 primeiros encontros com 18 empresas. Hoje a gente fez, terça-feira, o nosso 18º encontro, tinha em torno de 70 empresas. Uma loja lá do Seu João, que é a Preciosa em Esteio, de instrumentos musicais, lotado de gente. Foi muito lindo, aí tu vê as imagens, o pessoal comentando, internet. Então o nosso movimento da Power Hub Esteio, assim, ele tá gigante, ele tá crescendo. Tem outros movimentos lá de Esteio que acabaram, vamos dizer assim, copiando a ideia nossa e também estão crescendo dentro dessa questão da parceria, onde nós convidamos empresários, nossos clientes, não clientes, para fazer negócios. E não é só negócio, né, Gilberto? Sempre tem alguma informação que ajuda as empresas. Claro, com Então, certeza. assim, não é traz todo mundo para cá e vamos falar, cada um fala da sua empresa e ninguém faz nada, né? Sim. Não, traz uma palestra, Sim, traz alguém sim, que sim. vai agregar, traz alguém que vai ajudar com um assunto comum entre empresas, né? Faz as pessoas se conhecerem, né? Faz um contato, né, Gilberto? Entre pessoas, né? Porque, assim, o que eu entendo disso tudo, né? A gente está tão dentro da nossa operação, né? Tão dentro do escritório, né? E quando a gente sai para casa, assim, a gente vai embora, vai para a família, assim, a gente não quer mais falar de trabalho, né? Só que aí, fora da tua operação, que acontece algumas coisas boas para tua empresa. Sim. Que é se conectar com outro empresário. E o cara fala, cara, sabia que na minha empresa lá eu não posso botar o exemplo, tá? Eu tenho um prédio alugado, né? E a minha conta de luz está muito alta, né? Eu não posso botar aquela energia fotovoltaica porque o prédio é alugado. Calma, tem aqui outra solução. Cliente nosso que tem uma usina, acho que o nome é essa, usina de fotovoltaica, que ele pode te vender créditos, que tu vai economizar até 30%. Os caras, é mesmo, existe isso. Entendeu? Então, assim, como é que tu vai saber isso? São se troca de experiências, né? Exato. Como é que tu vai descobrir isso se tu não sai de dentro da empresa? Sim. Entendeu? Como é que tu vai entender que existe, por exemplo, sei lá, uma internet diferente se tu não convive com pessoas que usam essa internet diferente, entendeu? Se existe um sistema, entendeu? Eu estou dando só exemplos, né? Mas tem um exemplo muito interessante lá da confraria, que é isso que tu estava falando, que dentro de um mesmo bairro em Esteio, 2 empresários que se conheciam de vista. Essa história é boa. É boa. E aí um faz container e o outro trabalha com solda, né? E nenhum negociava com o outro, só se conheciam. Dentro da confraria eles se conheceram, tem projetos há 6 meses já, saindo container na oficina de solda do soldador, entendeu? Então, parceria que o cara tinha fora de Esteio tem ali. Então, digo, é interessante essa parte, o pessoal chegar, além de entender o que o mercado está fazendo, né, já fazer parcerias, né, às vezes próximas e que não estava acontecendo. Então tem muita coisa. Então tinha 2 empresários que moravam praticamente no mesmo lugar e não se conheciam. Não se conheciam. E tinham negócios semelhantes. Não, um poderia prestar serviço para o outro. Tu vê só, né? Que é o que está acontecendo hoje. Pô, muito legal.
Onde fica a tua unidade lá, Gilberto? Para o pessoal ter uma referência aí. Minha unidade em Esteio, ele fica lá no Parque Tamandaré, na rua Araranguá, número 27. O que mais tu quer falar sobre a tua unidade lá? Que nós, né, além de todo o processo, né, a gente tem um slogan bem mais que contabilidade, exatamente por isso, né, porque não temos limites do que auxiliar as empresas, né, então não é aquele contador padrão, o nosso serviço é diferenciado. Então a gente faz contabilidade bem feita, né? Bem feito. Acabou. Bem feito. Isso é dever e prática de mercado de qualquer outro escritório de contabilidade. E é uma contabilidade, vamos dizer assim, administrativa, né? Porque a gente procura, vamos dizer assim, ó, o meu interesse é que meu cliente esteja bem. Porque lá no final do mês, se ele estiver bem, ele também vai estar pagando minha fatura. Então, ele estando crescendo, eu estou crescendo junto. Então, o meu interesse, se eu ver que ele está ruim ou ele está alguma coisa, eu vou tentar ajudar ele. Vou me colocar à disposição dele para ajudar ele. Então, nesse sentido. É que eu sempre falo, né? Fazer contabilidade bem feita é o dever, né? É assim. De qualquer contador. Ponto, Sim. acabou. Agora, o que a gente faz, né? A gente é bem mais que contabilidade, né? A gente entrega muito mais coisas, né? A gente entrega, a gente busca mais conhecimento. E Jefferson, vamos lá. E fala um pouquinho da tua empresa, onde ela fica, quem são teus clientes, o que tu busca de cliente novo, quais são os projetos teus daqui adiante? Então, hoje a JTM Log, ela é de Canoas, né? Mas a gente atua diretamente dentro da base das empresas. A gente atua em duas frentes hoje, tanto no transporte. Nosso foco hoje é o e-commerce, tá? A gente trabalha praticamente 100% da nossa operação é para o e-commerce. Então, a gente trabalha para... O nosso principal contrato é com a Emile, é uma empresa chinesa que faz o transporte, a logística da Shein, o principal cliente deles, tá? Então, a mercadoria vem de São Paulo para Porto Alegre, a gente distribui para as bases parceiras. E a gente tem a outra frente que é, a gente agencia os motoristas, a gente é agenciador dos motoristas, que faz as entregas porta a porta aqui em Porto Alegre e região metropolitana. Então, a gente tem essas duas frentes, a JTM Log atua nesses dois setores da Emile, né? Hoje, o nosso projeto agora, para o próximo ano, é começar a fazer essa linha interestadual, tá? Partir para a linha pesada mesmo, de caminhões com frota própria e agregados, que hoje a gente já tem agregados nessa parte do transporte intermunicipal, né? Mas a gente quer fazer essa expansão para o ano que vem, com investimentos de novos caminhões também para a frota. E ir atrás dessas outras possibilidades aí com novos clientes desse segmento e... se tiver oportunidade de outros também, né? Legal. E que recado que tu deixa aí, cara? Para que... São duas coisas, tá? Assim, que a gente tá já entrando, é rápido, né? Parece que a gente faz 10 minutos que a gente tá aqui, mas já faz quase 1 hora já, né? Então a gente tá entrando assim um momento final, vamos dizer assim, do nosso podcast, do nosso bate-papo aqui, né? Então, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho, Jefferson, o que tu pode deixar, assim, ó, da tua empresa, tu já falou, né? Se tu quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Sim. Assim. Tu lembrou de algum fato, pode falar, mas eu queria também, assim, que tu deixasse, assim, quando a gente ajuda empresários e empresas, né, e pessoas, né, a gente se ajuda, né? Então, o que tu pode contribuir para empresas e pessoas aí que estavam passando por que tu passou e um recado que tu dê, entendeu? Assim, o que tu pode ajudar, assim, e também, Gilberto, depois que o Jefferson falar, o que tu pode deixar de recado, assim, que daí a gente entra na rodada, assim, final de mensagem que a gente pode contribuir aí, né? Cássio, acho que desse nosso bate-papo aí, a parte mais importante, assim, que eu deixo de recado e reforço cerque-se de pessoas, tá? Boas e profissionais competentes que entendam do teu negócio, que tenham que queiram participar do teu negócio, que queiram que tu cresça junto com ele, né?
Porque isso, que nem eu falei antes, não é um custo, é um investimento que tu está fazendo na tua empresa. E pode ser até uma salvação. Então, corre atrás de um bom advogado, de um bom contador, alguém que te auxilie, que isso vai fazer toda a diferença para o desenvolvimento. Entendi. Show, legal. E tu, Gilberto? Assim, ó, primeiro eu quero falar duas situações. Primeiro, vamos dizer assim, eu quero dar um recado para os contadores, tá? Que estão com problema nos escritórios, principalmente aquele contador pequeno. E não é só aqui do interior do estado, né? Aqui em Rio Grande do Sul, Brasil inteiro, que quiserem procurar a Decouves aí, o Lauro Becker aí, né? Que é a questão das franquias. Eu avalio a franquia. Para mim, não tenho dúvida nenhuma. E vamos dizer assim, às vezes eu fico triste porque eu demorei muito para entender algumas coisas que me passaram, e se eu tivesse entendido antes, eu já tinha alavancado meu escritório bem antes. Então eu digo, a questão do projeto da franquia da Decouves é ótimo, para nós, contador, principalmente. É um baita de um projeto, principalmente para nós pequenos. Então, deixar esse recado. E o outro recado é para as empresas de transportes. Como eu falei antes, todas as empresas a gente tem condições. Mas a gente tem um produto aí gigantesco, e eu tenho certeza absoluta que, como a empresa do Jefferson estava mal enquadrada, né, há 5, 6 meses atrás, tem muita empresa aqui no interior do Rio Grande do Sul precisando fazer um planejamento tributário. Planejamento tributário, procura a gente faz o planejamento, conversa, não precisa ser só em Esteio, pode ser em qualquer lugar, né, a gente faz. Isso hoje tem ferramentas para isso. Perfeito. Então, temos aí uma baita de uma oportunidade aí para redução de impostos. Eu vou falar um pouquinho, até que me deram um recado aqui que é interessante. É o seguinte, ó. Primeiro, tá? Tu não deixou de pagar menos imposto, porque tu faturou mais. E tu tá continuando pagando imposto. Sim, mas me deu a oportunidade de crescimento. De crescimento. Entendeu? Então, às vezes a gente pensa, é ruim pro governo. Não é. Tu faturou mais, tu pagou mais imposto, só que os percentuais entre faturamento e imposto acabaram diminuindo. Isso que fez sobre a tua empresa, né? Primeira coisa que a gente pensa. Sim. Então, assim, pagar o justo, né? Segundo, tá entrando agora, pro ano que vem, uma reforma tributária que vai nos assustar aí com as suas mudanças, com as suas novas leis, com as novas regras, enfim. Não está claro, mas está escuro ao mesmo tempo. A gente está estudando cada vez mais. Nós temos treinamento dentro do escritório todos os dias, 1 hora por dia. Faz algumas semanas já. E nós vamos até o final, todo dia, 1 hora por dia, treinamento sobre legislação, sobre a nova reforma tributária. O que acontece? Independente do que vai mudar na reforma tributária, nós vamos ajudar as empresas. Porque não é só imposto, né, Gilberto? É a forma que a empresa opera por trás disso. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala em ajudar empresas a pagar menos tributos, não é redução em si de imposto, é redução de despesas que envolve o teu negócio. Tá? Então, eu queria agradecer a vocês dois aí por fazer parte dessa mesa aí. Espero ter contribuído bastante aí com quem vai nos assistir aí pós... que vai ficar gravado esse podcast, né? Se você gostaria de ver mais informações sobre situações de empresários que passaram por dificuldades ou até mesmo... repensar os seus negócios, a gente tem uma playlist bem legal aqui com bastante informação sobre Power Hub, que é a rede de negócios, tem uma playlist que fala sobre isso. Tem a Power Hub de Esteio, tem a Power Hub de Canoas, tem a SOS Contabilidade, que fala especificamente de contabilidade para contadores e alguns exemplos com empresários. A gente tem o Business School, que é uma playlist que fala só sobre... ensina alguns negócios para empresários, por exemplo, como que eu vou ter uma rede social, como é que eu faço o meu marketing. Esses dias a gente falou sobre inteligência artificial,
Então tem bastante conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. O pessoal sempre diz, curte, comenta isso aí para dar engajamento, para que mais pessoas possam olhar os vídeos. A gente não está aqui em busca de dinheiro, né? Porque isso aqui a gente não ganha dinheiro com os podcasts, mas a gente está aqui em busca de informação, em busca de conhecimento, certo? Queria agradecer a presença de todos. Não é sempre que a gente consegue abrir um trabalho, uma agendinha no meio de um expediente, né, Jefferson e Gilberto, para sentar e gravar conteúdo. Então fica aqui o meu muito obrigado em nome do escritório The Coves para vocês. Obrigado. Obrigado.